Passou-se um ano após a crucificação de Jesus. E esse homem está prestes a ser apedrejado até a morte. Seu nome é Estevão. Ele é um cristão. Saulo, um jovem judeu fabricante de tendas, assiste à execução. Em sua concepção, Estevão é um blasfemador e merece morrer. Estevão é o primeiro seguidor de Jesus que prefere a morte a renunciar às suas crenças. E assim, ele se torna o primeiro mártir cristão e quase automaticamente um dos primeiros santos cristãos. A Paixão dos Santos. Outubro de 1982, Roma. Um novo santo foi acrescentado ao calendário da Igreja Católica Romana. Seu nome é Maximilian Kolbe, um padre polonês que foi morto em Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial, quando se ofereceu para assumir o lugar de um judeu que fora condenado à morte. La morte per martirio del padre Massimiliano Kolbe. Com essa cerimônia, Kolbe se junta oficialmente à legião de cerca de 10 mil homens e mulheres que são venerados como santos pelos católicos no mundo todo. Como Santo Estevão, Kolbe é considerado um mártir, isto é, alguém que morreu por suas crenças cristãs. Mas, diferentemente de Santo Estevão, a vida de Kolbe precisou ser formalmente investigada antes de sua canonização. Através dos séculos, as qualificações para a santificação mudaram, mas todos os santos compartilham certos traços em comum. São pessoas amorosas. Eles podem ter inúmeras imperfeições, mas quando amam, são autênticos. Consideramos santo aquele que deu a vida por sua fé. Ele se viu diante de uma escolha: fazer algo contra sua consciência cristã ou então ser morto. Desde o princípio, os santos foram associados ao martírio. Isto é, não bastava viver como Jesus e sim morrer como Jesus. E foi isso que o Santo Estevão fez. Como Jesus, ele foi julgado e teve a chance de fazer um acordo. Suas convicções religiosas por sua liberdade. Como Jesus, ele recusou e perdeu a vida. Nos anos posteriores, outros milhares seguiriam Estevão e escolheriam a morte. Saulo será um deles. Pouco depois, a caminho de Damasco para perseguir cristãos, Saulo terá um encontro com uma luz ofuscante e uma voz. Transformado pelo milagre, ele deixará Damasco como cristão e usando um novo nome, Paulo. E embora, assim como Estevão, ele mais tarde pague com sua vida, Paulo levará essa nova religião herética à vitória e influenciará todas as gerações de pensadores cristãos até hoje. Quando lemos a história de Estevão, vemos que a história de Jesus se repete, ou seja, ele está pregando, dá testemunhos, é falsamente acusado. Ele passa pelas mesmas coisas que Jesus passou e, por fim, morre. Se de fato o cristianismo ensinava que devíamos seguir ou imitar Cristo, imitatio Christi, então realmente os cristãos eram induzidos a se tornarem mártires à forma extrema de se imitar Cristo. Nos 30 anos seguintes, as pequenas comunidades cristãs que surgiram por todo o Mediterrâneo, em Chipre, na Ásia Menor e na Grécia, se multiplicariam. Houve perseguições esporádicas e até o martírio ocasional, embora não difundido ou sistemático. Mas isso iria mudar.
Roma por volta de 64 depois de Cristo, pelo menos como Hollywood imaginava que fosse. As classes mais altas da sociedade romana estão cada vez mais entediadas e corruptas, atitudes que permearam para as classes inferiores. E todos gostam de ser entretidos. Uma coisa muito curiosa sobre os romanos é a enorme sede de sangue que tinham por jogos, nos quais animais lutavam contra animais ou homens contra homens. Para eles, uma tarde de sábado maravilhosa, sempre que iam aos jogos, era ver as pessoas se matando. Os romanos eram pagãos e politeístas e adoravam espetáculos, assim como adoramos futebol hoje. A Roma antiga era uma sociedade muito violenta, com distrações violentas. Eles viviam num mundo violento. E ninguém gostava de um espetáculo mais do que o imperador Nero. Mas havia um outro tipo de cidadão vivendo em Roma na época, e eles eram diferentes. Eles eram membros de uma seita religiosa que venerava um carpinteiro morto chamado Jesus. E os romanos não sabiam ao certo o que deduzir disso. Houve várias acusações contra os cristãos. Uma delas alegava que eram antissociais. Os cristãos costumavam se encontrar em segredo, isto é, eles se reuniam de manhã cedo para rezar, enfim. E os romanos eram quase paranoicos em relação às sociedades secretas. Quando há um tipo de sociedade secreta, começam a surgir rumores. Um desses rumores dizia que os cristãos eram canibais, e isso talvez se deva às crenças cristãs sobre a Eucaristia. O pão e o vinho são o corpo e o sangue de Cristo. O outro dizia, e isso é comum sobre quem é discreto sobre sua vida, que eram sexualmente promíscuos. Foi nessa atmosfera de suspeita e desconfiança que Nero decidiu criar o maior espetáculo de todos. Roma em chamas. Roma está em ruínas. Quando correm os rumores de que foi o próprio Nero responsável pelo incêndio, o clima nas ruas fica feio. Nero precisa de um bode expiatório e acha um. Eu declaro desta forma que a culpada pela queima da nossa amada cidade é a seita ilegal chamada cristianismo. Sua punição será uma advertência. Um decreto oficial é a resposta. Um espetáculo de terror. E o resto, como se diz por aí, é história. E embora possa não ter acontecido como nos filmes, não há dúvida de que algo bem parecido com isso de fato ocorreu. Temos uma descrição bem específica sobre a atitude de Nero. Tácito diz que uma das coisas que Nero fazia era despejar piche ou alcatrão sobre os cristãos, içá-los em postes e atear fogo como forma de prover iluminação para os guardas. Ele também os cobria com peles de animais selvagens e soltava os cães de caça atrás deles. E Tácito, que não gostava nem um pouco dos cristãos e os considerava só mais uma superstição, dizia nos anais o seguinte: embora fossem más, as pessoas tinham pena deles, não tanto por concordarem com eles, mas devido à crueldade com que eram tratados. E segundo todos os relatos, os cristãos enfrentavam a morte com coragem e graça incomuns. Eles estão cantando! Ninguém sabe exatamente quantos cristãos morreram durante essa primeira onda de perseguições,
Mas São Paulo, o homem que testemunhou o apedrejamento de Santo Estevão 30 anos antes, certamente estava entre eles. Assim como São Pedro, um dos 12 discípulos originais. E depois viriam mais dezenas de milhares. Em meados do século II, o escritor cristão Tertuliano pôde observar de forma seca e objetiva: se o Tibre inundasse suas margens, as estrelas ficassem imóveis ou a terra tremesse, o grito nas ruas era sempre o mesmo: os cristãos aos leões. Dispomos de alguns registros de julgamentos de cristãos. São muito breves e simplesmente dizem: você é cristão? Sim. Você renuncia a essa fé? Não. E a autoridade sentenciava a execução de alguém. E cada vez que alguém morria, circulavam histórias sobre quem eram e como encontraram seu fim. Um relato em primeira mão nos chegou através de Perpétua, de 21 anos, aprisionada com sua escrava grávida Felícitas. Mãe de um bebê, Perpétua prefere morrer a renunciar à sua fé, apesar das súplicas de seu pai pagão. Ela se despediu do pai e da criança e se preparou para morrer. Enquanto aguardava, Perpétua registrou uma série de visões em seu diário. Em algumas, ela triunfava sobre dragões e pagãos. Em outra, seu irmão, morto há tempos, aparecia. Um dia antes dos jogos, Perpétua teve uma visão final sobre ela mesma sendo despida e depois derrotando um egípcio feio num combate corpo a corpo. Naquele momento, ela escreveu: eu acordei e percebi que não lutaria contra animais, porém contra o demônio, e sabia que a vitória seria minha. Para Perpétua e Felícitas, o fim viria através dos chifres de um touro enfurecido. Primeiro ele atingiu Perpétua, depois foi atrás de Felícitas. As mulheres levantaram-se diversas vezes, mas o animal não as liquidava. No fim, Felícitas foi decapitada. Depois, um jovem gladiador desajeitado tentou decapitar Perpétua, mas só a mutilou. Finalmente, ela mesma guiou a espada até seu pescoço, aceitando a morte em nome de Cristo. De certa forma, os mártires se sentiam quase livres para invocar a morte e era isso que faziam. Muitos exortavam as autoridades a matá-los. Há várias histórias sobre mártires que, literalmente quase debochando, se postavam ante as autoridades romanas, recusavam sacrifício pelos deuses pagãos e, com isso, pediam a morte. E aceitavam de bom grado. Temos a história de São Lourenço, o famoso mártir que foi assado vivo numa grelha. A certa altura, é uma história estranha, mas a certa altura ele diz que um lado já está no ponto e pede para ser virado. Inácio foi uma dessas pessoas que realmente parecia receber com prazer a morte. Escreveu uma carta aos romanos dizendo que desejaria ser, segundo suas palavras, triturado pelos dentes das feras para se tornar o pão imaculado de Cristo. Ou seja, ele ansiava pela morte agonizante que possivelmente o aguardava nas arenas, onde seria desmembrado por leões e outros animais selvagens. E houve outros.
Os soldados romanos encontraram Xisto II pregando ao seu rebanho nas catacumbas sob a Via Ápia. Ele foi decapitado ali mesmo. Os perseguidores de Venâncio, de 17 anos, o açoitaram, penduraram-no de cabeça para baixo sobre uma fogueira, esmagaram seu queixo e depois o jogaram aos leões, que não mostraram interesse. No fim, tiveram de cortar sua cabeça para silenciar suas preces. Mesmo assim, apesar de todo o sangue derramado, o número de cristãos continuava a crescer. O martírio, de certa forma, promovia o cristianismo. As pessoas ouviam relatos detalhados sobre a morte pavorosa dessas pessoas. Elas adoravam relatar as torturas, o derramamento de sangue. Quem ouvia falava: nossa, o cristianismo é algo poderoso, como faço parte disso? O cristianismo tornou-se uma resposta para o problema da morte. Envolve alguém que morre, sofre e morre pelos outros. Foi o que houve com Jesus. Ou seja, era considerado uma honra morrer como mártir. Por volta dos anos 70, os cristãos estão ativos na Espanha. No ano 100, na área do Mar Negro. No início do século II, há cristãos na França e na Grã-Bretanha. O cristianismo cresceu quase que por divisão celular. As igrejinhas caseiras viraram igrejas maiores e formaram redes comunitárias para as pessoas. E essa foi uma parte muito atraente do antigo cristianismo. Uma das coisas que os cristãos faziam era cuidar das pessoas mais vulneráveis da comunidade, que eram as viúvas, as crianças, os órfãos e os idosos. Os cristãos se organizavam através do poder investido nas mãos de bispos locais. E mesmo os bispos podiam ser mártires. Policarpo, bispo de Esmirna, pertencia à segunda geração de discípulos, aqueles que haviam conhecido os apóstolos, mas não Jesus. Policarpo tinha 86 anos quando houve uma violenta perseguição. Quando os romanos vieram prendê-lo, ele os convidou a compartilhar de sua refeição e depois foi de bom grado. Ele pediu aos amigos que não se preocupassem. Já havia previsto o seu martírio numa labareda. Ele foi levado à arena e, após se recusar 3 vezes a renunciar à sua fé, foi queimado vivo. Segundo testemunhas, quando as chamas se ergueram, elas formaram velas suaves ao redor de Policarpo, sem tocar sua carne. Por fim, os romanos o apunhalaram até a morte e, quando isso ocorreu, dizem que um pombo saiu voando de seu corpo. A intenção era que não restasse nada de Policarpo, mas, secretamente, seus seguidores recuperaram e esconderam alguns de seus ossos. Havia começado um novo capítulo na história do martírio. No cristianismo, quando os mártires morriam, seus corpos eram enterrados em cemitérios cristãos. E as pessoas, no aniversário de sua morte, que elas chamavam de dia do nascimento, dias natales, isto é, o dia em que nasceram no paraíso, iam orar nesses locais. Como essas pessoas haviam morrido pela fé, esses lugares eram locais de grande força espiritual. Ou seja, era ali que Deus, em particular, poderia ser ouvido, que a força e a graça dos santos poderiam interceder pelas pessoas. As catacumbas fora de Roma eram um desses locais, embora sua função tenha sido mal interpretada. Ao contrário de todos aqueles filmes que passam na televisão, os cristãos não se escondiam nas catacumbas durante o período de perseguição. Eram cemitérios, não tinham nem o nome de catacumbas na época dos romanos. Esse era o nome de uma das catacumbas.
Eram locais de sepultamento, e os cristãos iam até lá no dia do martírio de um santo para cerimônias religiosas ou visitar o local, mas não se escondiam. Os cristãos não eram ogros que viviam sob a terra se escondendo das autoridades romanas. Depois, no começo do século IV, o imperador Constantino teve uma visão que mudaria o mundo. Ele viu no céu uma cruz brilhante com as seguintes palavras: "Com este sinal, vencerás." Ele deduziu que, se aceitasse o cristianismo, triunfaria nas batalhas. Quando de fato venceu, rapidamente instituiu uma política de tolerância religiosa por todo o Império Romano. A partir do ano 320, as perseguições virtualmente cessaram. Agora os cristãos estavam livres para buscar os convertidos e, mais uma vez, os mártires desempenhariam um papel importante. O interessante é que o termo pagão vem da palavra latina pagus, que significa aldeia da zona rural. Sendo assim, no vocabulário cristão, os pagani, isto é, os não crentes, eram as pessoas que viviam no campo. No começo do século IV, provavelmente 30% da população era cristã. O cristianismo estava localizado principalmente nas cidades, mas a ideia de realmente cristianizar os distritos afastados ou rurais levou muito tempo. Alguns historiadores argumentam que a zona rural nunca foi de fato cristianizada. O que se vê a partir do século IV é a grande influência desses santuários dos mártires. A partir do século IV, o cristianismo começou a se deslocar para o norte. Era muito comum, à medida que a igreja cristã começou a evangelizar fora das áreas tradicionais do Império Romano, que os cristãos destruíssem os templos pagãos. E depois, sobre esses templos, construíssem igrejas cristãs e enterrassem parte dos ossos ou do corpo de um mártir. Desenvolveu-se um sistema de santuários, centros locais de poder espiritual, todos construídos em torno da história de um santo e seus restos mortais. Sem os despojos, uma igreja não era considerada uma igreja. Na verdade, no início do século IX, segundo a lei eclesiástica, qualquer igreja local que não tivesse os ossos de um santo no altar poderia ser demolida. Como era de se esperar, a demanda por restos mortais aumentou. O que acontecia se você fosse cristão e vivesse numa cidade que não tivesse o túmulo de um mártir? A tendência era achar o corpo de um mártir e levá-lo até o local, e assim também dispor de um local sagrado onde o poder desses mártires pudesse ser vivenciado pelas pessoas. Os ossos dos primeiros mártires eram considerados particularmente poderosos. Um número incalculável deles foi roubado das catacumbas de Roma. O esqueleto de um único santo podia ser quebrado e vendido a várias igrejas diferentes. Isso estimulou o tráfico de restos mortais, fosse ele legal ou ilegal. Se não dava para achar um mártir por perto, e isso era muito comum no início da Idade Média, sempre dava para roubar um corpo. E claro, era inevitável que houvesse apenas partes do corpo. Mas, embora os despojos dos antigos mártires fossem poderosos, os restos de um homem santo contemporâneo também podiam gerar milagres. Guarde a sua espada, Morpheus, ou transpassará sua alma com ela. Especialmente se eles, assim como Estevão, Perpétua e Policarpo, morreram defendendo a fé. Na praça da cidade, sob a sombra da grande catedral de Canterbury, um homem está sendo açoitado. Quem empunha o chicote são os monges e bispos de Canterbury.
E o homem açoitado é Henrique II, rei da Inglaterra. Toda a Europa exigiu essa humilhação. E o rei se submeteu voluntariamente a ela, porque numa explosão de raiva, resmungou que gostaria de ver morto um velho amigo. Esse amigo era Thomas Becket. Thomas Becket se tornou popular após sua morte porque era uma espécie de santo local. Pertencia a uma família de classe média alta da Normandia. Ele subiu na vida mais por intuição e experiência, já que parecia ter um certo carisma. E o próprio Henrique, que era 15 anos mais velho, parecia respeitar Becket. Eles cavalgavam e se divertiam juntos, esse tipo de coisa. Aos 24 anos, Becket tinha uma fraqueza bem conhecida por mulheres e vinho. Está me ouvindo, Thomas? Mas 17 anos depois, contra a vontade de Becket, Henrique o nomeou arcebispo de Canterbury, o clérigo mais poderoso da Inglaterra. Meu édito real, nomeando você, Thomas Becket, primaz da Inglaterra, arcebispo de Canterbury. Cale-se! Thomas, eu falo sério. Meu senhor, não faça isso. No dia em que se tornou arcebispo, ele passou a ter religião. Começou a usar um cilício sob as vestes, a comer frugalmente e, o mais importante, ele começou a se opor a Henrique II em questões da igreja e do Estado na Inglaterra. As questões da igreja em oposição às de Estado acabaram por separar os dois velhos amigos. Você não pode permitir. Não pode recusar. Está se levando a sério como arcebispo? Eu sou o arcebispo, senhor. Após excomungar alguns membros da corte de Henrique por conflitos envolvendo propriedades da igreja, Becket sabiamente fugiu para a França. Eu devia voltar e lutar com as armas que você gentilmente me deu. Seis anos depois, ele retornou à Inglaterra e soube que o filho de Henrique fora coroado príncipe na sua ausência, numa violação direta da lei eclesiástica. Becket logo excomungou os bispos que participaram da coroação. Enquanto ele estiver vivo, eu tremo. Fico abalado. Eu sou o rei. O volátil Henrique gritou que gostaria de se livrar daquele prelado impertinente. Um pequeno grupo de cavaleiros ouviu e levou a sério as palavras do rei. É chegada a hora. Na noite de 29 de dezembro de 1170, 4 homens armados apareceram na Catedral de Canterbury e entraram empunhando suas espadas. Após transpor várias portas, eles encontraram Becket orando em silêncio no altar. Ele já os esperava. Pare! Os cavaleiros exigiram que ele reintegrasse os bispos excomungados. Becket se recusou. Eles atacaram. O golpe que matou Becket foi desferido com tamanha força que quebrou a espada e respingou o altar com seu sangue e miolos. Horas após o assassinato, camponeses e outras pessoas entraram na igreja em silêncio para pegar pedaços do crânio de Becket e ensopar trapos com seu sangue para levar como relíquia. Uma relíquia sagrada que quase imediatamente começou a realizar milagres. Becket foi oficialmente considerado santo 3 anos após seu assassinato. 1 ano depois, o rei arrependido recebeu o açoite público.
Nessa primeira luta para definir o poder entre a Igreja inglesa e o Estado inglês, a Igreja saiu vitoriosa. Assim como as pessoas de Canterbury. Agora elas tinham seu próprio mártir com todo o poder que isso conferia. 703 milagres foram atribuídos a ele nos 10 anos após sua morte. Sua tumba tornou-se o local favorito de peregrinação da Inglaterra e um dos mais populares da Europa. Luís VII da França foi o primeiro rei francês a visitar o solo inglês. Durante a última parte do século XII, ele visitou o santuário de Thomas Becket, um dos mais populares santuários de peregrinação de todos os tempos. Mas não demorou muito para que os franceses tivessem sua própria mártir heróica. Uma guerreira incomum que levaria a França à vitória sobre a Grã-Bretanha, se tornaria uma das santas mais famosas de todos os tempos. Filha de camponeses, ela nasceu num pequeno vilarejo francês perto do rio Meuse. Ela era a quarta de 5 filhos. Seu nome era Joana. Nos seus primeiros 13 anos de vida, ninguém notou nada de especial sobre a garota, a não ser que costumava ser modesta e religiosa. Apenas uma criança normal que acabaria por mudar a história. Joana tinha 14 anos quando começou a ouvir vozes. Elas lhe diziam que havia sido escolhida para liderar o exército francês na vitória contra os britânicos. Naturalmente, ninguém acreditava nela. Não há nenhuma pessoa no mundo, nem reis ou nobres ou príncipes que possa ajudar a França que nós amamos. Ninguém exceto esta serva diante de vós. Não porque eu seja especial, mas porque o Rei dos Céus assim o quer. Bom motivo, é um bom motivo. Eu devo liderar os exércitos do Delfim. Liderar soldados? E desde quando ele tem exército? Por fim, Joana teve uma audiência com o herdeiro do trono francês, o Delfim. Para surpresa dele, ela foi capaz de reconhecê-lo em meio a uma multidão, sem jamais tê-lo visto antes. Deus falou comigo através de seus mensageiros. E ele deseja que eu o ajude a se tornar o rei da França. Mas o Delfim se mostrou cético até que Joana lhe disse algo em particular. Ninguém sabe o quê. Ele se convenceu de que ela havia sido enviada por Deus. Ao ataque! Avancem, homens! Joana assumiu o exército francês e, na liderança das tropas, rapidamente venceu a Batalha de Orleans. Em nome de Deus, avancem! A bruxa! A bruxa! Avancem todos! A vitória será nossa! Não será! Não sua, demônio maldito! Queime no inferno! A morte pelo fogo é uma coisa horrível. Mas quando o Delfim foi finalmente coroado rei, ele se mostrou fraco e indeciso e nunca reivindicou uma vitória final sobre a Grã-Bretanha. Nós lutamos tanto e demos o sangue para vencer. Sua Majestade assinou a trégua. E nosso rei nunca repudia sua palavra. Pouco tempo depois, Joana caiu nas mãos do Duque de Borgonha, que a vendeu aos britânicos para que fosse julgada como herege. No que concerne aos britânicos, Joana era uma bruxa. O melhor que faz é se livrar dela. Ela é uma bruxa, uma herege, uma idólatra. Deve ser queimada. Apesar do interrogatório rigoroso e cruel, Joana continuava a insistir que estava agindo sob as ordens de Deus. Tudo o que fiz foi sob o comando do Senhor. Isso é tudo que eu fiz direito.
França! Por fim, ela vacilou e assinou uma confissão de heresia, mas a desmentiu alguns dias depois. Nós, os juízes, acusamos você, Às 8 horas da manhã do dia 30 de maio de 1431, Joana foi levada ao mercado de Rouen e queimada na estaca. Uma bruxa de mentir, seduzir, prejudicar, ser presunçosa, falsa, cruel. Seu crime: associar-se ao demônio. Bruxaria. Ela ainda não tinha 20 anos. Alguns anos após a execução, a mãe de Joana conseguiu reverter o julgamento da Corte Eclesiástica Britânica que havia condenado sua filha, embora a maioria dos ingleses continuasse a considerar Joana sob suspeita. O interessante é que, por outro lado, os franceses a adoravam. Ela se transformou na santa padroeira da França e recebeu os créditos pelo reverso da sorte dos franceses na Guerra dos 100 Anos. Mas, em vez dos 3 anos que Becket levou para ser declarado santo, quase 500 anos se passaram antes que a mesma honra fosse concedida a Joana. Por fim, em 1920, ela foi canonizada. Aí vem a pergunta. Um lado politicamente a considera uma santa, já o outro lado politicamente a vê como herege e bruxa. Qual o certo? Isso nos traz alguns problemas atualmente. Envolve o processo de canonização e o fato de, basicamente, serem os humanos quem decide quem são santos e quem são hereges, não Deus. Como os primeiros mártires, Joana preferiu morrer a renunciar à sua fé. Mas, diferentemente dos antigos mártires, ela foi morta por um braço da própria igreja. O que exatamente significa morrer pela fé? É uma pergunta que é feita até hoje, especialmente no caso do padre polonês chamado Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe nasceu em 1894 de uma família pobre numa cidadezinha polonesa e era o segundo de 5 filhos. Por volta dos 10 anos, ele teve uma visão extraordinária. Nela, a Virgem Maria veio até ele oferecendo 2 rosas. Uma era branca, significando pureza. A outra vermelha, significando martírio. O pequeno Maximilian aceitou as 2 resolutamente. E não contou a ninguém, somente a sua mãe. Ele cresceu, entrou para a ordem franciscana e foi enviado a Roma para estudar, doutorando-se em filosofia e teologia. Ele foi ordenado em 1918, enquanto o mundo ainda sentia os abalos que seguiram a Primeira Guerra Mundial. Kolbe retornou à Polônia, onde fundou uma revista católica popular, criou o maior mosteiro do mundo e chegou a fundar uma missão no Japão. Quando os nazistas invadiram a Polônia em 1939, Kolbe abriu as portas de seu imenso mosteiro a milhares de refugiados judeus. Dizem que ele nunca recusou ninguém que buscasse um refúgio seguro. Mas era um homem marcado. Em 1941, os nazistas o prenderam por traição e o enviaram ao campo de concentração em Auschwitz. Lá, ele dividia suas parcas rações com os outros e confortava aqueles que haviam perdido seus parentes, amigos e, às vezes, a fé. Achtung! O aviso começava como todos os outros. Achtung! Von euch wird jeder 10. verurteilt, an Hunger zu sterben. Um prisioneiro do bloco 14 havia escapado e, em represália, 10 de seus companheiros de cela deveriam morrer. Francis Gajowniczek, um sargento do exército polonês de 40 anos, ouviu quando chamaram seu número. Mas tenho mulher e filhos, ele disse.
Sem temor ou hesitação, o padre Kolbe deu um passo à frente e pediu que os nazistas o matassem em seu lugar. Para o comandante não fazia diferença quem morria. Gajowniczek voltou à fila. Kolbe deu um passo rumo à santificação. Embora Kolbe não fosse a única pessoa capaz de fazer um sacrifício tão heróico, o que ele fez espalhou-se rapidamente pelo campo. Tempos depois, um sobrevivente de Auschwitz declarou: "Ficamos sabendo que um de nós, naquela noite tenebrosa da alma, elevara o gesto de amor às alturas. Alguém desconhecido, torturado e destituído do nome e da posição social, enfrentou uma morte horrível no lugar de alguém com que não tinha nenhum parentesco. Ficamos aturdidos com esse gesto que, para nós, se transformou numa poderosa explosão de luz no campo escuro." Entretanto, no que dizia respeito à igreja, Kolbe não morreu como mártir pela fé católica no sentido estrito do termo. Isto é, ele não foi escolhido para morrer devido a qualquer animosidade em particular com relação às suas crenças. Ele assumiu o lugar de uma pessoa casada dizendo: "Me levem, não sou casado, sou padre." E teve uma morte horrível, alimentando espiritualmente as pessoas à sua volta. Resistiu tanto que precisaram lhe dar uma dose letal. A questão é, ele morreu pela fé? Ele não foi escolhido por ser padre. Ele assumiu o lugar, trocou sua vida por outra. Isso deixou a igreja numa posição incômoda. Ao ouvir a história de Kolbe, qualquer um saberia instintivamente que ele era um santo. No entanto, tecnicamente, ele não foi um mártir da fé. No Vaticano, o Papa, ele mesmo um polonês, se debatia com o problema. O padre Peter Gampel foi um dos juízes oficiais do caso Kolbe. Alertei o Papa dizendo que não conseguia chegar a uma conclusão positiva sobre o martírio, a menos que o conceito de martírio fosse ampliado, porque Kolbe ofereceu sua vida pela de outro preso condenado à morte. Isso foi aceito. Sugerimos que o conceito tradicional de martírio, isto é, ser morto, ou como dizemos tecnicamente, in odium fidei, fosse ampliado para que alguém que tivesse dado sua vida para salvar a de outros também pudesse ser declarado mártir. Essa teoria foi aceita e, desse modo, Kolbe foi canonizado como mártir. E assim, o novo Papa, citando Kolbe como um herói pessoal, criou uma nova definição para martírio ligada à caridade. Acontece que o martírio não é só um conceito antigo. No século XXI, ainda há pessoas querendo morrer porque sua fé assim exige. Costumamos romantizar os primeiros mártires. Por exemplo, temos os vitrais com santos virginais olhando para o céu segurando uma palma e os leões sentados timidamente à sua volta. Mas se os vitrais de hoje retratassem os mártires do século XXI, não usaríamos leões, coroas ou palmas. Teríamos arame farpado, eletrodos nos genitais, fome extrema, câmaras de gás, balas e assim por diante. Entregar-se a esse tipo de dor física de uma forma prazerosa e quase sorridente exige uma coragem extrema. Hoje em dia, poucos de nós se dispõem a se sacrificar dessa maneira. Eu falo por mim. Se precisassem de mártires, eu não iria me oferecer. E muita gente pensa assim no mundo em que vivemos hoje. Passar por esse tipo de coisa exige uma devoção extrema, um tremendo compromisso com a fé. É uma fé e um comprometimento que não existem no mundo atual, tirando algumas exceções. Mas exige muita coragem. É preciso coragem para ser mártir. Todos os primeiros mártires eram, acima de tudo, pessoas reais.
Seres humanos de carne e osso, com uma crença permanente na mensagem de Jesus Cristo. De origem humilde e dos cantos sombrios de Jerusalém, a comunidade cristã cresceu e se multiplicou. Quando necessário, muitos cristãos desistiram de suas vidas de bom grado. Durante séculos, através de sua extraordinária fé, coragem e capacidade de sacrifício, os santos mártires fizeram nada menos que mudar o mundo para sempre. Versão brasileira, DPN Santos.